Queridos, nesta tarde, eu quero trabalhar com vocês dentro dessa nossa temática, do nosso chamado no Senhor, de educarmos nossos filhos a partir das Escrituras, educarmos nossos filhos no caminho do Senhor e o chamado, portanto, que Ele nos dá de fazer isso para a honra e glória dEle. Ao contrário do que eu fiz ontem, eu quero hoje dar mais princípios positivos aos irmãos, mas ao final ainda pretendo trazer algumas dificuldades que nós podemos encontrar dentro da visão que opera neste mundo, ou das visões que operam neste mundo, e fazer algum contraste para que nós possamos estar preparados, pelo menos minimamente, ao nos debruçarmos no ensino aos nossos filhos. Quero começar contando uma história para vocês. Lá na igreja de Casa Caiada, nós temos por hábito chamar as crianças à frente, e o pregador, geralmente um dos pastores, ele senta com as crianças e ele prega para elas em torno de 7 a 10 minutos antes de pregar para a igreja como um todo. Então elas vão até a frente, nós introduzimos o tema do sermão para falar com elas. A primeira vez que eu vi alguém fazer isso foi quando eu fui seminarista lá em São Paulo, da Igreja Presbiteriana Paulistana, quando o reverendo Davi Charles Gomes, ele fazia isso com as crianças lá da igreja. E eu, curioso, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, né, que novidade era essa? Depois eu soube que era uma coisa muito mais antiga, mas para mim era tudo novo. E eu perguntei para ele qual teria sido a origem, daquilo que motivou ele a fazer isso. Então ele me contou uma história que eu quero contar para vocês agora. Quando ele era estudante de mestrado, ele teve um professor de hermenêutica que, antes de estudar na área de teologia, tinha feito sua vida acadêmica na área de física. E aí já mais velho, assim, mais idoso, já aposentado, foi para a área de teologia, onde também lecionava nessa área. Contudo, ele esteve fazendo seu PhD em Princeton, por volta da década de 30. E se você não sabe, talvez não tenha ainda feito as conexões, na década de 30, o grande professor que estava ensinando ali em Princeton era Albert Einstein. E ele foi aluno de PhD do Albert Einstein, esse professor, e ele contava aos seus alunos em sala de aula uma experiência que ele teve quando uma caravana vinda de algumas escolas foi até o observatório ali da região, e ele, juntamente com outros alunos de PhD, eram os monitores que eram escalados pelo próprio Albert Einstein para que falassem às crianças. E ele contou a história de que uma certa vez, nessas caravanas, uma criança de 10 anos mais ou menos, levantou a mão no momento de perguntas para um dos monitores, e era ele o monitor, perguntando qual era a diferença entre a teoria da relatividade estrita e geral. Aí ele olhou para aquela criança, coçou a cabeça, disse assim: olha, você vai ainda crescer, você vai estudar, sair da escola, terminar o seu ensino médio, você vai para a faculdade, e aí você vai poder vir estudar aqui com a gente em Princeton, e aí a gente vai poder discutir esse assunto, mas por enquanto você está muito novo para saber sobre isso. E deu uma enrolada lá no menino. Ele não sabia, mas Einstein estava observando a reação deste aluno, que depois se tornaria professor. E quando ele saiu da sala, Einstein chamou ele e disse: volte para casa, você está fora do programa de doutorado. Você vai precisar voltar a ler os livros, você vai precisar voltar a estudar. E aí vem a frase que foi emblemática para ele, que marcou ele: se você não consegue ensinar um assunto a uma criança, você não aprendeu esse assunto. Ele levou isso à teologia, para aqueles alunos dele de teologia, dentre eles o Davi Charles Gomes, que agora era aluno. E Davi, ao ouvir isso, levou isso muito a sério. Inclusive, tão a sério que quando ele estava no mestrado, ele resolveu pedir ao pastor da igreja a qual ele servia como uma espécie de seminarista para ser pastor, porque lá nos Estados Unidos o mestrado é
o bacharel em teologia, como a gente chama aqui no Brasil, né? Quando uma pessoa é candidata ao Sagrado Ministério, ela precisa fazer um mestrado, então ela precisa fazer uma graduação primeiro e depois para entrar nesse mestrado. Foi o caso dele. E aí ele resolveu pedir ao pastor que o levasse para ser pastor do departamento infantil daquela igreja, porque ele agora precisava aprender a falar com as crianças, porque ele precisava entender que para entender um assunto com profundidade, você tem que ser capaz de explicá-lo a uma criança. Isso, meus irmãos, é uma verdade muito profunda e muito negligenciada muitas vezes por nós. Geralmente nós costumamos ser muito sutis no ensino das crianças, e eu não conheço o departamento infantil aqui da igreja, não conheço o trabalho que vocês desenvolvem com adolescentes, não sei como então não há nada que eu fale aqui, meus irmãos, prestem bem atenção, que vai ser algum tipo de carapuça, eu espero que não seja, inclusive. E muitas vezes nós negligenciamos o fato de que crianças são extremamente capazes de absorver conteúdos que são muito mais complexos do que nós estamos dispostos a reconhecer. Como eu trabalho também com capelania escolar, eu sou capelão da Academia Cristã de Boa Viagem, uma escola confessional lá em Boa Viagem, Recife, eu lido com crianças de várias idades, especialmente adolescentes, mas várias idades das crianças, porque o meu trabalho mais focado no pessoal do fundamental, anos finais, no ensino médio, mas eu sou capelão da escola como um todo, então lido com os professores, etc. Então eu vejo muita coisa do brilhantismo das nossas crianças e de como elas são capazes de compreender assuntos, e eu vejo o esforço das pedagogas em apresentar conteúdos que são riquíssimos para aquelas crianças, a partir de projetos e todo o processo lúdico que é desenvolvido ali em sala de aula. Mas infelizmente eu não encontro muitas vezes essa mesma ênfase e esse mesmo desejo em muitas igrejas, que muitas e muitas vezes empobrecem demais o conteúdo que é apresentado nas classes de escola bíblica dominical para crianças, ou no caso quando elas são retiradas, né, do culto para ter uma salinha específica, o que vai ser feito ali. E eu conheço igrejas que enfatizam teatro, a criança pinta, faz um monte de coisa, mas conteúdo teológico nenhum. E eu estou falando de crianças, mas isso também acontece com adolescentes. E às vezes aquele adolescente está na escola, ele está aprendendo já sobre uma série de fórmulas químicas, físicas, fórmulas da matemática, uma complexidade absurda da história da ciência, mas na igreja ele ainda está aprendendo a historinha de José e de como foi que ele fugiu da esposa de Potifar. Veja, isso é bem importante, tá? É bem importante. Mas se você perguntar a eles sobre, você pode me explicar a Trindade? Você poderia dizer o que é justificação? Nós acabamos de cantar, inclusive. Vamos de cantar uma doutrina soteriológica que se desenvolve em 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação. E talvez, se eu perguntasse a vocês, que acabaram de cantar, o porquê que os verbos estão no passado, no presente e no futuro, vocês não saberiam me dizer. Eu não vou perguntar. Mas muitas vezes isso também não é apresentado em um conteúdo para os adolescentes. E talvez você já esteja se perguntando, eu espero que não, mas talvez você já esteja dizendo para si mesmo: mas isso não interessa esse pessoal de agora. Isso não é o assunto que eles querem saber. Eles querem saber sobre Taylor Swift, eles querem saber sobre outras coisas. Mas, meus irmãos, teologia é para todos. E, na verdade, eu preciso dizer a você
não é apenas que teologia é para todos. Todos têm teologia. Seus filhos pequenos também têm uma teologia. E se você não ensina teologia para os seus filhos, eles estão com a teologia errada. Isso é um problema. Recentemente, um professor veio falar comigo sobre o meu filho. Eles tinham acabado de apresentar um conteúdo sobre soteriologia, sobre salvação. E ele me falou que um pouco antes de falar do conteúdo, o professor perguntou assim: quem aí consegue me dizer a seguinte pergunta? A resposta ele pergunta: por quem Deus, ou melhor, por quem Jesus morreu? Jesus morreu por todos ou somente pelos eleitos? E aí o meu filho de 10 anos, isso o professor me contando, respondeu da seguinte maneira: não, eu acho que Jesus morreu por todos, mas é somente suficiente para os eleitos. E aí o professor não disse nada, mas continuou a aula. Aí meu filho parou assim a aula e disse: não, peraí, eu acho que eu fui muito arminiano nessa resposta. É curioso isso, né? Porque de fato ele percebeu que havia algum problema no raciocínio que ele tinha desenvolvido ali. De fato tem um problema. Mas se você não sabe, você precisa voltar para as aulas de catecúmenos. Depois procure aí os presbíteros para você saber por que isso é um problema. Mas veja, é teologia. É teologia sendo ensinada para crianças, para adolescentes. E por que eu estou fazendo toda essa volta aqui? Porque, queridos, ainda que eu esteja enfatizando o trabalho da igreja, nós como pais somos os responsáveis. Nós precisamos ensinar boa teologia para os nossos filhos. Então ontem eu enfatizei bastante que nós ensinamos muito mais, pelo menos na primeira infância, na primeira parte da vida dos nossos filhos, muito mais com exemplos do que com palavras. Mas agora eu preciso trabalhar com vocês um pouco das palavras. Eu preciso desenvolver um pouco mais com vocês aqui do nosso desafio de como pais devemos apresentar o Evangelho para eles. Devemos apresentar as doutrinas das Escrituras Sagradas conforme reveladas pela palavra. Porque, queridos, querendo nós ou não, os nossos filhos estão inseridos numa cultura como nós também, e são bombardeados por visões de mundo que contrastam com aquilo que a Bíblia diz. E se eles não tiverem a instrução correta, se eles não tiverem o que de fato é o certo em seu coração, em sua mente, muito cedo, quando de fato essas coisas ficarem mais complicadas para eles, especialmente quando estiverem ali no ensino médio ou já inseridos na universidade, será muito mais difícil resgatá-los de ideias como a revolução sexual, as ideias de gênero como nós vemos hoje, as questões relacionadas à evolução e muitas outras ideias que permeiam os nossos tempos. E portanto nós, enquanto pais, somos desafiados a apresentarmos a visão bíblica de mundo para eles, desde a menor idade, desde quando ainda estão no ventre materno, ainda ouvindo ruídos, e então podendo ouvir e ver muito mais. Como pais, somos chamados a sermos treinadores fiéis de guerreiros espirituais. Porque, como eu terminei ontem a primeira palestra, nós estamos numa batalha espiritual. E você não vai deixar o seu pequeno soldado sem as armas necessárias para essa batalha. Infelizmente, por volta da década de 90, a super ênfase que foi dada por um grupo evangélico de teologia de batalha espiritual deu uma ênfase errada sobre o que de fato é
a batalha espiritual? Esse movimento que foi encabeçado por Neuza Tioca e outros grupos, que dizia que nós estamos numa batalha com os demônios e que a gente tem que aprender a entender o território, mapear o território espiritual, e a gente tem que fazer isso e aquilo outro, porque a gente tem que ajudar os anjos na batalha. E se você já leu Este Mundo Tenebroso, que é uma ficção, como o próprio livro já diz, você talvez seja impactado, né, por esse livro que conta essa história de batalhas espirituais entre anjos e demônios a todo momento. Mas essa não é a batalha espiritual que nós estamos inseridos culturalmente. Porque a batalha espiritual que acontece, na realidade, se dá no coração e não nos ares. É necessário que nós saibamos que o Senhor Jesus Cristo, ele já venceu na cruz, o diabo já está derrotado. Nós, enquanto igreja, somos aqueles que levantamos a bandeira do nosso Cordeiro, que venceu e que seguimos os seus passos. Nós não precisamos desenvolver estratégias para ajudar a Deus a vencer alguma coisa, porque Ele já venceu com o seu Filho. Contudo, aqui, como igreja, que está numa batalha pelos corações, entendendo que os nossos filhos estão inseridos nisso, que os nossos filhos estão sendo alvo das investidas de Satanás, nós precisamos reconhecer quais são as armas de fato, como a Bíblia diz, os sofismas que precisam ser derrubados, para que todo conhecimento esteja cativo a Cristo. É nesse sentido, portanto, que somos chamados a treinar nossos filhos e criar, portanto, o que a gente poderia chamar de uma blindagem do coração pela palavra, pelo conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra que fará com que eles estejam preparados para isso. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos, para que nós, enquanto pais, possamos fortalecer os músculos, dar a eles ferramentários nessa batalha espiritual aos nossos filhos, é que nós precisamos desenvolver uma cultura de graça e verdade em nosso lar. Uma cultura de graça e verdade. Cultura, meus irmãos, nesse sentido aqui, envolve um hábito de que, uma vez, muitas vezes repetido, se torna como que automático, se torna uma reação natural. A ideia é que no lar, o ambiente familiar, haja a presença comum da graça e da verdade. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos reconhecer o chamado do Evangelho em nossas vidas e tratar a graça de Deus como o motor que gere os relacionamentos no nosso lar. Isso começa, é claro, no relacionamento marital. Isso começa, é claro, no relacionamento do marido e da esposa, que será ali visto e testemunhado pelos seus filhos. O meu ponto não é desenvolver muito a questão de relacionamento de casal, mas vale lembrar que um casamento não consegue se estabelecer por um processo somente de merecimento e lei. Isto é, eu dou ao meu marido aquilo que eu acho que ele merece, eu dou à minha esposa aquilo que eu acho que ela merece. E se em algum momento houver uma ofensa, houver alguma situação de desarranjo, de desconformidade, será a lei da punição imposta, o silêncio, a cobrança, e a graça nunca é vista.
Onde está o perdão? Onde está a reconciliação? E muitas vezes os nossos filhos testemunham os nossos atos, não necessariamente quando nós estamos ali nos atos de brigar, de falar alto, mas às vezes acontece também, deles verem o pai e a mãe se degladiando com palavras ofensivas. Eu não estou falando nem de palavrão, porque eu espero que isso não seja algo comum no seu lar. Se for, arrependa-se imediatamente. Mas palavras que ofendem, e eles testemunham. E muitas vezes, no alto do nosso orgulho, quando muito reconciliamos uns com os outros, e às vezes nem isso acontece. Eu já lidei com casos de casais que nunca, diziam os dois, tiveram uma conversa em que eles pediram perdão um ao outro. Nunca. Brigavam, passavam um tempo sem se falar, o silêncio operava por um período e depois passou. Está resolvido. Ninguém lembra mais disso. Isso não é graça. Isso não é o Evangelho. E os nossos filhos estão testemunhando tudo isso, esse ambiente tóxico, esse ambiente que vai alimentando o coração deles num processo de serem cada vez mais legalistas, porque a consequência disso é que assim como fazemos uns com os outros, marido e esposa, esposa e marido, também faremos com eles, especialmente quando nos sentimos envergonhados, talvez porque fez uma birra. Você está lá no shopping, está numa feira, ou qualquer coisa nesse sentido, muita gente, e aí seu filho resolve mostrar toda a sua pecaminosidade no chão, rodando e chorando porque você, sei lá, não comprou uma chicória para ele ou uma maçã. E aí você olha para ele e diz assim: você está me matando de vergonha. Se comporte, porque o que você está fazendo é feio. Se comporte, porque isso aí não é o que eu te ensinei. Mas perceba que todas essas palavras, ainda que possam ser verdadeiras, não correspondem em nada o maior problema. Porque você desconsiderou o maior problema do que está acontecendo ali. É que a primeira pessoa ofendida não é você, é Deus. E você desconsiderou isso, como também desconsiderou o meio de solução para isso. Então perceba que todo esse ambiente legalista que muitas vezes nós estamos inseridos no nosso lar, não correspondem em nada ao ambiente de graça. Eu quero concluir ainda nesse aspecto, para entrar num aspecto positivo, dando um exemplo disso. Um exemplo no sentido de um material que talvez tenha alimentado e alimenta muitas vezes esse processo. Nós muitas vezes entramos nessa ideia tola de merecimento nos relacionamentos, de lei e não de graça. E há pensamentos a rodo para alimentar essa ideia. E um dos livros mais famosos que traz consigo essa noção foi vendido e ainda é vendido como um livro para casais cristãos, com a finalidade especialmente de resolverem seus impasses. O nome do livro é 5 Linguagens do Amor. Se você já leu esse livro, já que você conhece esse livro, se você gosta dele, eu tenho algo muito ruim para lhe dizer. Eu vou falar muito mal desse livro agora. Esse livro eu chamo ele carinhosamente de As 5 Linguagens Idolátricas do Amor. Eu li esse livro há algum tempo atrás. Eu me surpreendi com 2 coisas nele. Que há 2 elementos fundamentais da teologia cristã que não estão presentes nesse livro. E é um livro robusto, lá em suas 200 páginas mais ou menos, 170 páginas.
e que, vendido na seção cristã das livrarias, esperava-se que tivesse ali. E quais são os dois elementos? Pecado e graça. Pode procurar, você não vai achar. Como um livro que é dedicado a tratar sobre problemas do casamento, que tem por objetivo resolver questões de um casal, não lida com o maior problema do casamento, que é o pecado. E por não considerar o pecado, a ênfase humanista desse material vai dizer basicamente o seguinte: quem nós somos? Nós somos como que vasos que precisam ser preenchidos de amor, e existem meios de você sentir amado, e cada pessoa ela tem uma linguagem, ela tem um instrumento para se sentir amada. E uma vez que você reconhece isso no seu cônjuge, quer dizer, uma vez que você consegue perceber qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, você poderá, portanto, uma vez fazendo isso, receber em troca. Como é o nome disso, gente? Como é o nome disso? Barganha. Muito obrigado. Casamentos podem se estabelecer por barganha? Não. Mas esse é o princípio que está presente. E aí você vivencia isso no lar, vivencia isso no relacionamento com os seus filhos, porque aí você vai emular isso também. Você vai descobrir qual é a linguagem de amor do seu filho, para que ele também te ame, certo? E todo esse processo de amor idolátrico não corresponde em nada com o amor revelado nas Escrituras, porque o nosso Deus, quando nos amou, Ele não estava atrás da nossa linguagem de amor para se sentir amado, porque Ele não precisava se sentir amado, e nem tampouco Ele nos amou para que nós tivéssemos a dependência de amar qualquer outra coisa senão a Ele. É por isso, queridos, que um dos princípios fundamentais do Evangelho é que nós estamos totalmente satisfeitos no amor de Deus, de modo que eu não preciso buscar no outro a minha satisfação, porque isso é idolatria. Eu tenho que encontrar em Cristo. Isso não significa, é claro, que eu não deva manifestar em atos de várias formas carinho, amor para com o meu próximo, especialmente a minha esposa. Não. Eu só não posso ser motivado por um desejo de que ela faça o mesmo por mim, uma vez que eu fiz por ela, porque isso não é graça, isso é lei, isso é merecimento. Então, muitas vezes nós criamos esse ambiente no nosso lar. Então eu quero desafiar você a fazer o contrário. Primeiro, reconhecendo quem é Deus no seu lar. Deus como criador e significador da realidade. Reconhecendo quem é o soberano da casa. E muitas vezes nós, pais, queremos impor a nossa autoridade aos nossos filhos, jogando em cima de nós uma autoridade que não é nossa, uma autoridade absoluta. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos, o mais cedo possível, que a autoridade que nós temos foi dada por Deus, que a nossa autoridade não está porque nós somos perfeitos. Eu falei isso ontem. Quer dizer, uma vez que eu sou uma pessoa que não erra, você não pode errar. Seria uma tolice pensar uma coisa dessa. A minha autoridade não está porque eu não falho. A minha autoridade existe porque Deus me deu a autoridade para criar os meus filhos, e eu preciso dizer isso a eles, e dizer que quando eles respeitam a autoridade do papai e da mamãe, eles estão primeiramente respeitando a Deus. Eu preciso colocar Deus na minha família a hora toda, especialmente em confrontações de disciplina.
porque também será um meio de resolver o problema, porque a segunda verdade que a gente precisa inserir em casa é que todos são pecadores, tanto eles quanto nós, e eles precisam aprender que o papai e a mamãe são pecadores, para que não criem expectativas falsas sobre quem são os seus pais, e tenham inclusive a liberdade em Cristo de se verem em situações que nós estamos em pecado, eles possam dizer algo. E tem pai que, ouvindo a verdade do seu filho, ainda fica irado e disciplina ele. Está pecando duas vezes. Pecou primeiro porque pecou mesmo, e pecou segundo porque não ouviu a voz de Deus falada pelo seu próprio filho, pecando contra o Senhor, achando que sua autoridade estava sendo minada, porque o seu filho disse: papai, você está mentindo quando está falando um negócio desse. Você não pode dizer que seu pai é mentiroso. Claro que pode, você não é? Claro que pode. Isso é uma verdade, meus irmãos. Nós precisamos acabar com essa ideia de que nós somos perfeitos para os nossos filhos, como se a nossa educação dependesse disso. Não, o ambiente de graça e verdade precisa ser inserido, falando a verdade, doa quem doer. Considerar o nosso pecado, considerar o pecado do nosso filho e a solução do Evangelho é algo fundamental, meus irmãos, para que nós inclusive possamos criar neles o hábito correto de resolver os seus problemas com Deus, de resolver as suas questões de pecado com Deus. Pela graça do Senhor, muito cedo lá em casa a gente estabeleceu que nós não iríamos tolerar o pecado no nosso lar e iríamos buscar reconciliação com Deus e ajudar os nossos filhos a fazerem o mesmo. E todas as vezes que eles precisavam ser disciplinados por causa de pecados que cometeram, nós precisávamos lembrar que o processo de disciplina não envolvia simplesmente uma palmada rápida e pronto. Nós precisávamos lembrar que o processo de disciplina muitas vezes é longo. E quantas vezes, meus irmãos, 5, 10 minutos antes de sair para o culto, um dos nossos filhos fazia uma coisa, e aí eu tinha agora que fazer uma escolha: chegar atrasado no culto e disciplinar o meu filho, ou não discipliná-lo e chegar no horário. Obviamente eu cheguei atrasado muitas vezes no culto, graças a Deus por isso, e podemos, tanto eu quanto minha esposa, apresentar a eles o Evangelho num processo disciplinar, levando eles a refletir sobre a sua própria ação, mas também refletir sobre quem os perdoa e por que os perdoa. E todas as vezes que levávamos eles para o quarto para serem disciplinados, eles eram lembrados de duas verdades. Isso está inclusive num livro da Elise Fitzpatrick. A gente pegou essa expressão e começou a usar em casa. Essa palmada que você está levando, ela dói. Ela dói. Mas você precisa lembrar de duas verdades, meu filho: que ela é o máximo de dor que você vai sentir se você estiver arrependido e confessar o seu pecado ao Senhor, mas ela é muito pouca comparada à dor do inferno que está reservado a quem quiser continuar do jeito que você está fazendo. E esse processo diário de disciplina, de apresentar o perdão em Cristo Jesus, levando eles a refletir da cruz de Cristo todas as vezes, criando esse ambiente, essa cultura de graça e verdade, levando-os a considerar o Evangelho, a considerar o perdão, cria
na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, a certeza de que eles são pecadores, mas que eles podem encontrar salvação em Jesus Cristo. Que mesmo diante do pecado que eles cometerem, e eles vão cometer mais pecados do que eles cometeram quando crianças, eles ainda continuam pecadores, eles vão encontrar perdão em Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer aos irmãos nessa tarde: desenvolver uma cultura de graça e verdade, e não uma cultura de merecimento, de barganha e de lei. O nosso lar precisa estar embebido de graça, do Evangelho, da cruz de Cristo. A segunda coisa são alguns princípios fundamentais que precisam ser elaborados nessa guerra cultural que os nossos filhos estão inseridos. E aí são questões talvez mais contemporâneas, mas que são importantes, considerando que eles estão vivendo essas questões agora. A primeira é com respeito à identidade deles. Ainda que nós sejamos pecadores, a nossa identidade não está estabelecida no nosso pecado. Ainda que nós sejamos pecadores, a nossa identidade não está estabelecida no que nós fazemos enquanto pecadores, mas em Cristo. Veja, por favor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. (9 a 11). Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceba, o apóstolo Paulo está lidando aqui com o passado daqueles irmãos da igreja de Corinto, e de como foram muitos deles, e como viveram muitos deles, mas agora reconhece que nenhum deles mais tem a sua identidade estabelecida pelo pecado que vivenciaram, e que foi apagado em Cristo. Eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados em Cristo Jesus. E assim, portanto, os nossos filhos precisam aprender que, uma vez que são justificados em Cristo, santificados em Cristo, eles têm uma nova identidade, uma identidade que se estabelece em Cristo e não nos seus desejos de pecado. Meus irmãos, uma das maiores crises dos nossos dias é a crise de identidade. O atual ensino médio, que é chamado de novo ensino médio, que já vai virar um novíssimo ensino médio, tem uma discussão danada envolvendo essas questões do MEC, mas o atual ensino médio tem uma matéria obrigatória, que deve ser oferecida no primeiro, segundo e terceiro ano, chamada Projeto de Vida. Essa matéria está estabelecida lá na BNCC e ela é prevista para ser oferecida aos alunos do ensino médio, por causa da alta evasão de muitos adolescentes nesse período, especialmente porque não conseguem entender a importância da escola para a sua vida, para o seu projeto de vida. E então o MEC, ele estabelece ali as diretrizes do que deve ser ensinado, e lá diz que eles devem discutir sobre identidade, sobre alteridade, que é a identidade do outro, né? A alteridade, sobre a relação com a sociedade, a relação
com as profissões e coisas do tipo. Mas por que você vê uma preocupação do Ministério da Educação hoje com a identidade dos adolescentes, ao ponto de estabelecer uma matéria para discutir sobre identidade na escola? Porque isso tem sido um problema, reconhecido até pelos ímpios. Claro, os pressupostos, os princípios que eles tomarão para guiar essa discussão não são os mesmos que os nossos, mas o problema é reconhecido. O problema é reconhecido porque vivemos uma sociedade tão disposta a buscar liberdade, autonomia, autenticidade, que as pessoas não conseguem mais saber nem quem elas são, porque a cada dia elas têm um desejo diferente. E se os nossos filhos, alimentados por essa cultura, vierem a acreditar que o que eles desejam é o que eles são, eles vão terminar estabelecendo a sua identidade exatamente em conformidade a algum pecado. E aí a gente vê toda a crise que envolve a identidade de gênero, a questão de relação sexual e etc. Mas não é assim. Não é assim. Então precisamos estabelecer cedo em nosso lar quem eles são. Quem eles são em Cristo. Sendo lembrados diariamente e enfatizar os papéis enquanto meninos, meninas. Recentemente, uma situação aconteceu na escola, que inclusive ainda vou precisar lidar, de um menino de 4 anos, que começou a apresentar alguns trejeitos efeminados, e a professora estava preocupada, então resolveu conversar com os pais, e foi dizer para eles: olha, talvez não seja bom que vocês fiquem comprando bonecas para o seu filho, porque ele está trazendo as bonecas para a escola, e etc. E a resposta dos pais foi: mas a gente está educando eles de uma forma mais livre. Eles são crentes, pelo menos dizem que são, membros de uma igreja evangélica. Porque entendem que a liberdade é mais importante. Eu não sei se eles estão dispostos a pagar o preço que eles vão ter que pagar se continuarem assim, mas eu espero que isso não aconteça. Nossa identidade está formada em Cristo, meus irmãos. Isso precisa ser ensinado no lar. Precisamos também lembrar que a nossa mente, ela deve ser direcionada pelo Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, nos fala que existe uma forma de pensar cristã, e a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, que eles vão lidar com outras visões de mundo, mas que existe uma que é a que eles devem abraçar para a vida deles. Romanos 12, 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles precisam saber disso, que existe sim uma forma de pensar a partir das Escrituras, considerando Deus, considerando a queda, o pecado, a criação, a queda e a redenção de Jesus Cristo. Preciso também lembrar que os pecados ofendem a Deus. Eu já falei isso antes, mas eu quero enfatizar novamente: os nossos pecados, os nossos desejos ofendem a Deus, antes mesmo de ofenderem ao papai e à mamãe, antes mesmo de ofenderem ao coleguinha. É preciso que eles sejam lembrados de que existe uma realidade espiritual. Deixa-me dar uma informação aos irmãos. O cristianismo é a única religião, ou a cosmovisão cristã, é a única cosmovisão que estabelece uma dualidade entre a realidade espiritual
imaterial ou física. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, mas tem as religiões do passado, os gregos, os romanos, eles não acreditavam em deuses? Sim, e eram deuses tão materiais quanto nós somos. Ou mesmo os da Mesopotâmia, e de como acreditavam que o mundo veio a existir, sei lá, quando vieram a abrir a barriga de Tiamat, quando Marduk fez isso, como diz lá o relato dos sumérios. Esses contos míticos do passado, todos eles olhavam para o mundo material e buscavam uma explicação material. A única visão de mundo que diz que há uma explicação que antecede o material, que é o invisível, o espiritual, é a visão cristã. E claro, as visões que foram influenciadas por ela, que aí, distorções posteriores. Mas por que isso é importante? Porque você precisa considerar aos seus filhos a importância de ver a vida não somente por meio das coisas materiais, ou dar valor às coisas simplesmente aquelas que são materiais, ou as pessoas que eles enxergam como o coleguinha, o papai e a mamãe. Os nossos filhos, as crianças especialmente, né, elas têm uma fase inicial, são muito ligadas ao concreto. As questões de abstração levam mais tempo. Ainda assim, nós podemos trabalhar com eles essa ideia, esse conceito do mundo mágico. Talvez um dos instrumentos mais importantes para isso seja literatura de fantasia. Usar aí a boa literatura que a gente tem para fazê-los imaginar. Eu gosto de dar sempre o exemplo da minha filha do meio, Samantha. Samantha, ela tem aptidões artísticas, ela gosta de imaginar, ela gosta de pensar, e ela sempre tem umas respostas meio que fora do padrão. E alguém perguntou para ela assim: Samantha, o que você quer ser quando crescer? Estava falando sobre profissões. Ela respondeu assim: eu quero ser uma fada. E é interessante essa resposta, porque eu digo para elas lá em casa, para ela e para a irmã dela e para o João também: fadas existem na nossa imaginação. A ideia é simplesmente da gente dizer que fadas não existem, ou que unicórnios não existem, é uma forma de absorver a cultura racionalista que eu critiquei ontem, de sempre se apegar ao concreto, como se a imaginação fosse irreal, quando a imaginação é um processo natural, criado por Deus, para que nós tenhamos acesso à realidade que não está presente no mundo concreto, físico e material, mas que está além de nós. Claro, fadas fazem parte de uma construção humana, mas e querubins? E anjos, meus irmãos? Quando eu digo para os meus filhos que unicórnios e fadas não existem porque elas não estão no mundo, porque a gente não pode pegar, o que eu estou dizendo para eles também? Anjos existem nesse critério? Não. Também não. Perceba que os nossos discursos materialistas acabam com a fantasia e acabam junto com o mundo espiritual. É por isso dos valores que nós podemos imprimir para com eles. Eu quero concluir com vocês aqui rapidamente, no tempo que não sei nem se me resta. Quanto tempo eu tenho, irmão? Então, mas eu vou tentar encerrar para não cansar vocês. Mas eu quero falar rapidamente sobre alguns princípios apologéticos para os nossos filhos. Eu disse que teologia é boa para todo mundo e para os nossos filhos também, mas eu quero dar para vocês aqui alguns problemas da nossa realidade, que de uma certa forma eu já comentei antes, mas agora eu vou falar de forma mais estruturada, dando nomes aos bois, e que nós precisamos estar atentos para lutarmos contra isso. Então eu quero falar sobre os famosos 4
cavaleiros da pós-modernidade. São eles Charles Darwin, o Karl Marx, o Friedrich Nietzsche e o Sigmund Freud. Esses 4 jovens, cada um tem uma participação muito especial na nossa sociedade pós-moderna. E eu vou dar, claro, apenas um panorama para você entender a importância deles e que os nossos filhos estão inseridos dentro de uma cultura que foi gestada no ventre deles 4. Primeiro, Darwin. Darwin nasceu em 1809, morreu em 1882. E no mesmo ano que Ashbel Green Simonton desembarcou lá no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho presbiteriano aqui no Brasil, Darwin, lá na Inglaterra, estava publicando o seu livro A Origem das Espécies, em 1859. Você não esquece mais, porque você, como bom presbiteriano, sabe que Simonton chegou aqui no Brasil em 1859, então você sabe agora que Darwin publicou no mesmo ano o livro A Origem das Espécies. Evolucionismo não foi criado por Darwin. A ideia evolucionista já estava presente nos gregos, como eu disse a vocês, materialistas inclusive. Eles queriam explicar a realidade por meio de um processo natural e material, e aí várias teorias foram criadas lá na filosofia grega. Mas Darwin, ele tem sua importância histórica, porque ele, ao escrever este livro, ele dá um amparo de exemplos do que seriam as mutações por um processo de seleção natural, segundo ele, o mecanismo que a natureza se utiliza para o desenvolvimento das espécies. E esse processo que ele observou para tentar explicar a origem das espécies tem como pressuposto uma palavrinha muito importante para os nossos tempos: naturalismo, que ela pode ser, nesse caso, sinônimo de materialismo, isto é, que considera a realidade apenas como algo físico, químico. Tudo que existe é aquilo que nós podemos verificar em termos científicos. Daí, portanto, também a relação com a expressão, o cientificismo que opera em nossos dias. A gente bebeu muito disso aí, ouviu muito disso aí, agora em 2020, quando se criou essa dicotomia entre os cientificistas e os negacionistas, né? Então, ou você acredita na ciência de forma cega, ou você é um negacionista, você não crê. Então, criou-se essa dicotomia, que obviamente ela é bem problemática, ela não corresponde aos vários espectros das possibilidades do que se pode pensar sobre a ciência. Mas o ponto aqui é pensar que, para Darwin, é possível explicar a realidade sem buscar uma explicação de um ente inteligente, sobrenatural, como Deus. E é por isso, portanto, que ele vai gestar e gerar essa concepção de mundo materialista que impera hoje dentro das escolas, que vê a realidade simplesmente de forma simplesmente material. O sobrenatural é apenas um mito. O outro personagem, esse filósofo, chamado Karl Marx, nasceu em 1818 e morreu em 1883, publicando o seu livro, o Manifesto Comunista, em 1848, junto com o seu companheiro Engels, e o Capital, que é o livro mais importante dele, em 1867. Marx, ele desenvolve uma teoria chamada materialismo histórico. O materialismo histórico, ele entende que a história, ela tem um fim, um propósito, mas esse propósito, ele não é transcendental,
ele não está além da matéria, por isso a expressão materialismo. A ideia é que a história, por ela mesma e por um mecanismo não guiado, assim como a ideia de seleção natural, ela tem um desenvolvimento que culminará numa evolução social que ele chamava de sociedade comunista. E essa superação histórica se dá exatamente por um processo de, aí vai ter umas discussões, revolução ou não, mas o ponto é que o ser humano supera-se a cada vez mais, criando assim um princípio de que tudo aquilo que vem na sequência é melhor do que aquilo que estava no passado. E aí você entende por que hoje as pessoas olham para a gente aqui, que estamos tentando buscar entendimento a partir de um livro escrito há milênios, e dizem: vocês são uns doidos, está superado isso aqui. O melhor que você pode fazer é tentar o quê? Atualizar. Por isso que eu trouxe a atualizada hoje, a Bíblia, a minha revista atualizada. Atualizar a Bíblia, porque os problemas, as questões, a sociedade, tal qual como era no período bíblico, não é mais como é hoje. Isso está superado. Precisamos pensar a partir de outras formas de vida e de pensamento. Isso é exatamente aquilo que Marx dizia, e aquilo, portanto, que ainda hoje é pregado, infelizmente, até mesmo em alguns púlpitos. O terceiro cavaleiro é o filósofo Friedrich Nietzsche, que publicou um livro chamado Assim Falou Zaratustra, em 1883, entre 1883 e 85. É nesse livro que ele, usando, né, o personagem que ele traz, bota na boca dele a expressão Deus está morto. Para Nietzsche, que era filho inclusive de pastor luterano e que estudou teologia, na verdade, tirando Marx, os outros, o outro também, Darwin, também estudou teologia. Todos eles tinham uma experiência com a teologia cristã de alguma forma. E Nietzsche, ele olha para a ideia de superação que ele já bebeu de Darwin e que bebeu de Marx, de uma certa forma, e diz que, na verdade, é necessário que haja uma superação dessa moral cristã, porque ela morreu junto com o seu fundador na cruz. Ele dizia que o cristianismo nasceu e morreu no mesmo dia, na mesma hora, quando na cruz o primeiro e último cristão foi morto, que era Jesus. E portanto, essa moral estabelecida ou buscada de forma absoluta caducou. E na verdade, o que existe, uma vez que Deus está morto, é a liberdade do homem escolher a moral, a ética que ele quiser. Essa é a ideia da superação de Deus e da lei, para que ele mesmo seja o seu próprio Deus e a sua própria lei. O desejo, portanto, de liberdade e autonomia levada ao máximo, onde o homem pode fazer conforme o que bem quiser. O último personagem que eu quero tratar hoje com vocês é este Sigmund Freud, que nasceu em 1856, morreu em 1939, publicou o seu livro A Interpretação dos Sonhos em 1899, e ele é considerado o pai da psicologia moderna, porque a psicologia já existia antes de Freud, mas era uma área de discussão filosófica, mas é Freud
influenciado especialmente pela concepção naturalista da realidade, materialista da realidade, que vai entender que a visão de emoção, aquilo que corresponde à alma humana, nada mais é do que um processo natural, material, e portanto deve ser buscado compreender-se em termos científicos e laboratoriais. É por isso que daí vão ser desenvolvidos os laboratórios de psicologia, que tem por objetivo exatamente perceber os processos mentais e como eles devem existir. A partir de então, para a visão de Freud, a mente, o homem, ele tem como propósito último o prazer. Ele fala do prazer sexual, mas isso não é tão importante para a gente aqui. Ele desenvolve bastante essa teoria, mas o ponto é a busca por prazer, a busca por encontrar aquilo que lhe é confortável, bom, para si mesmo. E é exatamente a partir dessa visão de mundo de Freud que nós vamos encontrar hoje uma sociedade que busca tirar a responsabilidade dos atos, as chamadas desculpas psicologizadas que muitas vezes nós usamos para tentar justificar os nossos pecados, os nossos erros. E quantas vezes nós usamos uma linguagem exatamente psicologizada para tentar explicar: desculpa, eu falei isso porque eu estava, fora de mim, eu estava com a cabeça quente. E nós vamos usando expressões para tentar justificar os nossos pecados. Queridos, esses 4 personagens, que, é claro, são de meados do século XIX, mas que hoje nunca estiveram tão fortes e presentes, com os desenvolvimentos de muitos outros grandes filósofos e cientistas, apresentam uma realidade muito diferente daquela que as Escrituras nos revelam. E nós somos chamados a responder essas coisas, em lembrar-nos que, aos nossos filhos, que não, a ciência não dá conta da realidade. Darwin está errado. Deus criou o mundo, e nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre o nosso Criador. Explicar que não, a sociedade não está num processo não guiado de evolução, mas antes, num processo guiado de uma história que o próprio Deus estabeleceu, que culminará na destruição deste mundo e na restauração dele para a honra e glória do Senhor. Por isso nós não podemos colocar ou depositar a nossa fé em nenhum movimento político, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, porque nenhum deles corresponde à volta de Cristo. Daí o nosso chamado a sermos céticos políticos. E, meus amados, a gente precisa lembrar disso. Recentemente a igreja evangélica andou falhando bastante nessa área. Eu me lembro de uma aluna no 7º ano, há uns 2 anos, e ela chegou para mim, disse: pastor, precisamos orar, porque tem um demônio que vai virar presidente do nosso país, não sei o que. Eu disse: minha filha, veja só, vem cá, sente aqui. Não é bem assim. Os pais, é claro, tinham feito e eles são envolvidos com política, tinham feito assim, dado um susto a ela tão grande que de fato ela estava acreditando que se determinado político viesse a governar o Brasil, é como se basicamente o Satanás estivesse sentado ali. Eu tive que lembrar ela que Romanos 3 nos garante que quem estabelece reis é o próprio Senhor, porque toda autoridade é dada por Ele.
Lembrarmos também de que Deus é o legislador e que o que é bom e o que é mal é estabelecido pelo Senhor, e nós precisamos sim nos voltarmos a isso. Não podemos esquecer disso. Relativismo moral não se estabelece na realidade, não dá, porque o próprio princípio que diz tudo é relativo busca ser uma verdade absoluta. E assim, queridos, quero concluir encorajando vocês a pensarem que diante de desafios tamanhos com os quais lidamos nesta tarde e ontem, nós somos chamados a reconhecer que somos fracos, pequenos, mas temos um Deus forte e grande. E é Ele quem nos capacita a educarmos os nossos filhos diante das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos pecados, e nos voltarmos para aquilo que é mais básico sempre, que está no corinho de qualquer departamento infantil: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos chamou para vivermos em família. O Senhor nos chamou para glorificarmos o Teu nome ao direcionarmos pequenos seres ao conhecimento do Senhor, que ao desenvolverem suas habilidades, ao desenvolverem o seu corpo, de forma a fazerem isso, Senhor, para a Tua honra e glória, eles reconheçam isso. Nos ajude, ó Deus, a ajudá-los a enxergarem a realidade de forma como ela é, a realidade criada pelo Senhor, a realidade espiritual que governa a material. E Deus, que eles reconheçam Cristo como seu Senhor, que os nossos filhos reconheçam Jesus como seu Salvador, e nós, ó Deus, sejamos instrumentos nas Tuas mãos para isso. Oramos assim, em nome dele, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.